eu quero trazer alguns conceitos e tecnologias, principalmente se você está começando nesse mundo de dados. Bom, eu já vou mostrando aqui direto várias tecnologias e uns desenhos de fluxo de informação, porque hoje, se a gente for avaliar o funcionamento das aplicações, é o tempo inteiro se falando em dados ou eventos, dados estruturados, dados não estruturados. E justamente por causa disso, em alguns momentos torna difícil. Poxa, que tecnologia eu vou estudar? Porque eu estou mostrando algumas tecnologias já correlacionadas aqui dentro de um desenho de fluxo de informação. Então, se você está começando, é importante que você entenda o papel da tecnologia e os dados, para que você consiga se posicionar e saber o que você precisa em cada momento do processamento de dados. Então, eu separei 4 conceitos iniciais que vão te ajudar a entender quando as arquiteturas são montadas, quando você vê aqueles desenhos usando fluxos de dados, uma hora vai no banco de dados, uma hora usa uma fila, uma hora usa um serviço de streaming, uma hora está lendo de arquivo. Por que isso foi montado da maneira com que você está vendo? Então, para você entender como as coisas são montadas, é importante ter a noção de alguns conceitos fundamentais. Por exemplo, message route. Quando a gente olha do ponto de vista de dados, o que importa é o caminho do dado. Aqui eu coloquei uma linha vermelha. Nós temos as aplicações na ponta, né, que pode ser baseada em qualquer arquitetura. O outro lado é o universo de dados. E se vocês observarem no meio, eu coloquei o Kafka. O Kafka aí como a primeira tecnologia. Dentro do papel de roteamento de dados, você precisa ter acesso à informação. E hoje, o Kafka é um dos principais players no mercado, tanto que diversas outras tecnologias estão adotando o Kafka como um padrão de protocolo de comunicação. Ou seja, você consegue utilizar as mesmas bibliotecas utilizadas no Kafka para se comunicar com serviços diferentes. Então, assim, eu entendo que você entrando nesse universo de orientação a evento e de streaming pelo Kafka, você já vai estar mais próximo de começar a usar outras plataformas e depois você pode, né, já mais embasado, já com uma vivência maior, explorar os recursos de cada uma dessas plataformas que eu citei, do Redpanda e do Pulsar, por exemplo, do Apache Pulsar. Então tá, Message Routing, ele está relacionado ao fluxo de mensagem. Uma vez que você aprende a se comunicar, você consegue visualizar os fluxos de informação e, com isso, saber como você vai organizar essa informação para o papel do ponto de vista de dados, seja como engenheiro, seja como analista, ou até mesmo como desenvolvedor. Se vocês observarem, tem 3 caixinhas ali do Spark dentro dessa visão que eu coloquei aqui. Vamos para o segundo ponto aqui, Distributed Process, ou seja, processamento distribuído. E aí é um ponto importante, né? Eu coloquei processamento distribuído. Por que isso é relevante, assim, entender o processamento distribuído? Por causa dos elementos que envolvem você trabalhar com diversos computadores diferentes comunicando pela rede, cada um com memória, processador e capacidade de comunicação limitada, trabalhando um mesmo conjunto de dados para gerar um resultado único. Ou seja, eu vou pegar um bloco único de dados, eu digo um bloco único porque mesmo que você trabalhe diversos tipos diferentes de dados, cada tipo vai ser um bloco, ou é um arquivo, ou é um tópico, ou é uma base de dados. Você sempre vai olhar individualmente para cada pacote de dados, vamos dizer assim. E esse pacote pode ser muito grande. Se esse pacote for muito grande e você não tem a noção de como funciona o processamento distribuído, você eventualmente vai carregar aqueles dados de uma única vez para usar as APIs, né, a tecnologia que você estiver utilizando. E aí você vai acabar tendo problemas como falta de memória, como lentidão, ou até mesmo cálculos errados e você não conseguir chegar no resultado esperado. Você entendendo os conceitos do processamento distribuído, você vai entender que, poxa, eu tenho um pacote de dados
maior do que a capacidade de memória individual das máquinas ou do ambiente que eu tenho para processar essa informação. Então não adianta eu querer copiar 3 GB de memória para um cluster onde cada nó tem 2 gigas de dados. Se eu tentar, com a tecnologia errada, trabalhar isso como se eu trabalhasse localmente, eu vou ter problema, eu não vou conseguir realizar esse processamento. Então, quando eu entendo processamento distribuído, eu entendo que eu preciso particionar esse dado. Eu preciso analisar o comportamento do dado que está sendo gerado. E nesse comportamento envolve o roteamento de mensagens, eventualmente, se você está trabalhando com string, ou batch, né? Você precisa entender volume de dados, qual é a volumetria, seja em número de mensagens ou número de registros e tamanho desses registros. Então, entender o processamento distribuído vai te ajudar a projetar, por mais simples que seja a operação que você for trabalhar com dados, vai ser fundamental para você conseguir desempenhar esse papel. Change Data Capture, ou seja, o famoso CDC, é a capacidade de você se conectar a uma base de dados e receber as mudanças que estiverem sendo executadas nessa base de dados. Aqui, como exemplo, tem um Postgre aqui embaixo, eu tenho um microserviço de negócio e ele está publicando o estado da aplicação, né? Ou seja, as operações ali, as transações dos usuários, os dados cadastrados e por aí vai. E aí eu tenho o Debezium, né? O Debezium é uma ferramenta que implementa esse padrão CDC e olha só, e ele está publicando para o Kafka, né? Então aqui eu tenho a base de dados da aplicação, eu tenho o serviço de captura e de mudança e eu tenho o Kafka entrando como um roteador dessas mudanças para a infraestrutura que estiver se apoiando no Kafka para interagir com os usuários lá nas aplicações ou até mesmo responder a possíveis mudanças que estão acontecendo, né? Aqui eu coloquei o exemplo de um microserviço, mas você poderia ter vários serviços, né? Micros ou não, várias aplicações, inclusive aplicações de dados. Então, entender o CDC, como funciona, você vai mapear tabelas por tópico, ou ser várias tabelas em um único tópico, dependendo da estratégia que você desenhar para extrair essa informação, né, você vai ter um comportamento e um caminho diferente que vai ser definido ali no Kafka, né, dentro do papel de roteador. E o último conceito é o armazenamento de objetos em nuvem, ou seja, o Cloud Object Store, né? Então aí entra o S3, do Azure tem, o S3 da AWS, né? E aqui eu coloquei o Minayo, né? Só para a gente ficar no universo open source e, de certa maneira, independente de tecnologias de provedores específicos, né, de cloud. Essa escolha você pode tomar depois. E por que esse conceito hoje é importante? Virou um padrão se armazenar os dados ou se apoiar em ambientes de armazenamento de objetos, né? Por que objetos? Porque é geral, né? Ele não tem um tipo de tabela, né? Você simplesmente armazena o que você quiser, desde um arquivo texto a um banco de dados, né? Ou seja, um diretório com uma série de arquivos ali que define uma estrutura específica. Você pode colocar backups das aplicações, enfim, você armazena tudo, né? E, principalmente, quando a gente olha para o universo de dados, os bancos de dados analíticos hoje se apoiam nesse tipo de tecnologia.